Olá pessoal, eu me chamo Rony e a gente vai dar seguimento hoje aí nos vídeos de uma série chamada Módulo a Módulo do plugin CortMDF. Hoje a gente vai falar sobre fechamentos, componentes de fixação, que são módulos da biblioteca. Vamos na biblioteca, construir, e a gente tem aqui componente de fixação. Esse grupo de elementos você vai usar para poder fixar painéis entre si, ou mesmo painéis na parede, ou batentes para fazer fechamento, para auxiliar. O outro item que a gente vai falar é o grupo de fechamentos, que a gente tem aqui esses fechamentos que vão auxiliar aí na montagem, do móvel. E a gente também tem aqui na biblioteca de inserir internos, no agregados internos, fixação, que é uma outra categoria que a gente também vai falar hoje, que são recursos para você fixar armários aí, balcões na parede, né? Vamos lá. Vou usar essa cena como modelo para a gente poder se basear. Então a gente vai trabalhar aqui agora com os fechamentos, superiores. Como você pode aplicar eles. Biblioteca, construir, fechamentos. Eu vou usar esse aqui. Fechamento superior horizontal. Esse fechamento ele vem por padrão com fita de borda na parte de cima e sem fita de borda na parte de baixo. Se você julgar necessário remover a fita de borda, não tem problema. Usa aqui a ferramenta de aplicar remover e faça a remoção da fita de borda. Esse componente ele obedece os comandos de escalar, então você pode fazer isso naturalmente. Vamos usar aqui as referências, que são os cantos. E agora vamos abrir as propriedades desse fechamento. Ele tem como configurações comprimento, profundidade, altura, espessura e o tipo de montagem. O tipo de montagem refere-se ao que vem pela frente, se vai ser a lateral ou a parte da frente, né? Se a gente escolher laterais passantes, a gente tem esse modelo de montagem. Para esse cena aqui, para esse modelo, a gente vai precisar reduzir um pouquinho a profundidade dele. Os elementos do plugin CortMDF, a referência sempre é na parte traseira, no canto esquerdo, né? A maioria dos componentes usa esse guia de referência. Então, tudo que você aplicar em comprimento, profundidade e altura vai ser a partir desse ponto. Podemos dizer que esse aqui é o ponto zero do componente. Então, cresce para lá, para frente e para cima, a partir desse ponto. Como eu quero deixar uma margem frontal aqui, nesse fechamento, eu vou então reduzir a profundidade dele em 18. Esse fechamento ele vai passar até aqui, então vamos trazer ele mais. Lembrando que o limite de comprimento desse fechamento é o limite do comprimento de uma chapa de MDF. Aqui em cima a gente tem algumas referências relacionadas a isso. Vamos agora remover essas duas peças aqui, porque elas são dispensáveis nesse tipo de montagem. A gente não vai usar. Mas antes eu vou esticar isso aqui um pouquinho mais para onde vai ter o batente do outro fechamento. Eu venho aqui na opção agora desativar do elemento principal e clico aqui nessa peça e nessa outra, removendo assim essas peças laterais que são desnecessárias nesse modelo em específico. Eu preciso compor um fechamento aqui em cima dessa moldura de geladeira. Eu posso pegar um novo ou posso usar esse próprio que já está na cena aqui, movendo e copiando. Então, estou movendo, aperto o Ctrl para copiar, venho aqui e vou
botar ele aqui onde eu preciso. Vamos habilitar de novo as peças que eu tinha desabilitado. Vamos usar o escalar. Pronto. Como eu apliquei aqui uma margem frontal de 18, eu também vou aplicar nessa peça aqui uma margem frontal de 18, usando aquela mesma técnica, né, aquela referência de reduzir da profundidade, menos 18. Essa lateral, ela não precisa ser toda. Então vamos vamos reduzir aqui o tamanho dela, reduzir em 365. E vamos mover em Y-365. Assim não tem desperdício de MDF aqui, né? Desnecessário. Eu também quero aplicar uma margem aqui nessa lateral. Mesmo princípio, vou partir aqui do princípio de reduzir no comprimento. Menos 18. E agora eu tenho ali minha referência. Vou usar esse componente aqui para fazer esse fechamento do canto e assim completando toda a parte superior. Vou usar a ferramenta de rotacionar do plugin. Vou posicionar aqui. Lembrando que essa peça, como eu copiei de lá, ela está com uma variação no tamanho, que a gente tem que corrigir antes de mexer nela. Então eu vou remover aqui esse comprimento negativo e essa posição, para poder deixar no ponto que eu quero. Que é bem aqui. Vou afastar 18, que é a margem que eu dei no outro canto. Vou usar a escala para posicionar corretamente. Aplicar uma redução na profundidade para criar uma margem aqui frontal. E vou reduzir essa peça até aqui. Essa peça lateral pode ser dispensada. Então clique em desativar, desativei ela. Esse elemento aqui precisa de mais comprimento. Então venho aqui na escala e posicionei. E eu tenho fechamento. Aqui aconteceu uma seguinte situação. Apareceu esse triângulo de alerta. Isso aqui acontece geralmente nas peças ou nos componentes ali, informando que tem algum erro. Provavelmente aqui é o comprimento, ou seja, a dimensão máxima foi excedida. E a peça não cresce mais do que o tamanho da chapa de MDF, né? 2.740 porque tem uma folga por causa dos refilos. Então a gente vai ter que trabalhar para corrigir isso aqui. Então o que a gente pode fazer? Como aqui a diferença foi pequena, aproximadamente 3 milímetros, vamos trabalhar com esse afastamento aqui. 37, vamos afastar isso para cá. 18. Agora eu consigo reduzir o tamanho aqui desse conjunto, né? Pronto. Agora o triângulozinho foi retirado porque eu estou trabalhando com a medida possível, né? Aqui eu preciso aumentar porque eu afastei lá. Então 37, aqui eu quero que fique 18. Vamos mudar a visualização para monocromático. Fica mais fácil visualizar quando é peça escura. Então tem que aumentar 19 esse conjunto. Remover a linha guia. Isso é muito importante vocês lembrarem que não deve usar esse comando, excluir guias. As usinagens elas usam guias como referência. Se você usar esse comando aqui, todas as usinagens da cena serão removidas. E aí você vai ter que fazer todo o projeto para poder gerar usinagem. Então é muito importante ficar atento. Não pode usar excluir guias, nem atribuir esse comando a uma tecla de atalho. Eu te recomendo que você use a borracha do SketchUp para poder apagar as guias. Beleza? Vamos seguir aqui. Vamos voltar aqui para a exibição. Sombreado com texturas. E agora tem ali todo o meu fechamento. Todo o meu fechamento contornando ali meus armários superiores. O fechamento inferior ele tem uma propriedade equivalente.
tá? Só que é para baixo. E aqui, por padrão, a fita só é para baixo. Para a parte de cima não tem fita. Mas tem propriedades equivalentes. Eu vou agora usar um componente desse grupo aqui, componente de fixação. Geralmente você tem que usar esse batente aqui, esse componente, para poder posicioná-lo aqui, para que você fixe esse fechamento no batente. Então esse batente aqui, você vai distribuir ele sobre esse horizonte aqui do fechamento, para que ele seja parafusado em cima no armário e posteriormente o fechamento para fixado nele. Além dessa utilidade, esse barrotezinho aqui de fixação também tem outras, né? Mas em geral é para esse tipo de situação, onde você vai fixar fechamentos laterais. Com relação à distribuição, aí você faz o que acha que é suficiente, né, para atender a necessidade do teu projeto específico. Esse é o intuito desse tipo de componente de fixação. Como vocês podem ver aqui, ele já inclui dois parafusos 4x30. Geralmente são usados para fixar dele para a caixa, né, ele para o ponto de apoio. E ele é usado para batentes de fechamento superior e inferior. E aí você depois vem e fixa aqui pela frente, né? Ou colando, ou parafusando, usando tapa-furo, bem rente aqui ao armário, que é um ponto onde você tem um ponto cego, ó. Então provavelmente a pessoa está dessa altura, não consegue olhar o parafuso. Esse é o ponto cego, é onde deve se fixar, ou colar aqui. Aí vai da forma de vocês trabalharem. Esses conjuntos, eles têm um grupo de pintura diferente dos outros. A gente pode ver aqui em MDF, então eles fazem parte do grupo de fechamentos. E aí vocês podem dar cor. Podem dar cor pelo grupo ou também quando ele estiver associado, atrelado ao armário, pelo elemento do corpo, né? Então no caso aqui não está, tem que usar pelo grupo de fechamentos. Então a gente pode verificar a cor que está na cena selecionando uma peça. Ele vai dar algumas características e vai dizer qual é a cor. No caso aqui é a Rugine. Eu vou usar a Rugine para fechar fazer a cor desse fechamento. Selecionei todos os elementos. Existe uma outra forma que eu vou fazer diferente. Eu vou selecionar o primeiro, MDF, fechamentos. Vou pesquisar pelo Rugine. E ao invés de clicar no meio, onde eu pintaria tudo que tivesse selecionado que fosse fechamento, eu vou usar a mãozinha. Nessa mãozinha aqui eu pinto elementos individuais. No caso, todos os fechamentos que estão disponíveis aqui nessa cena. Então aqui tem um, outro e outro. Para cá, embaixo também tem. Pintei aqui, aqui e aqui. A mãozinha serve para isso. Pintar elementos individualmente. Ou se eu clicar no meio, tudo que tiver selecionado e que fizer parte do grupo. Bom, a gente falou aqui desse batente e falou desse fechamento horizontal, né? Que a gente tem aqui o inferior, o superior, que a gente usou, e tem esse lateral também. Esse lateral você usa em situações como essa daqui. Vou dar um modelo. Eu vou crescer esse armário aqui. Além de você usar na parede também, pode usar em outras situações. Vou mostrar aqui uma situação que pode vir a acontecer com vocês. Existe um puxador que ele é do tipo, o nome dele é Arezzo. Puxador Arezzo, tá aqui. Puxador para baixo. E ele é um tanto saliente nessa região aqui do meio. E quando você usa ele encostado, ou seja, não tem um espaçamento limite da caixa, acontece que ele vai entrar em colisão ali com o que está do lado. Ou então você poderia substituir o puxador ou usar do artifício. No caso aqui a gente vai usar esse fechamento lateral
para afastar esse armário e permitir que essa porta possa abrir sem interferência. Eu vou selecionar a caixa aqui e vou reduzir o comprimento dela 20 milímetros. E agora eu vou pegar esse fechamento aqui e vou posicionar ele aqui embaixo. Então ele também escala de forma harmoniosa, não tem problema. Vou escalar. Quando você quer pegar uma alça de escalar que está assim, você pode usar o raio-x. Tá? E ali você pode ver essa alça aqui que você quer usar. Trouxe até aqui, na lateral do armário. E eu de cima vou descer também. Aqui. Como eu disse que como eu afastei essa caixa 20 milímetros, então eu vou dizer que esse fechamento também tem uma largura de 20 milímetros. Agora eu poderia escolher o tipo de montagem, se é frontal passante ou laterais passantes, né? Eu vou remover essa régua de cima, que ela é dispensável. Agora, para um efeito didático, eu vou ocultar esses elementos laterais para a gente entender como é que ficou posicionado isso. Então agora a gente pode ver que o armário foi reduzido no seu tamanho em 20 milímetros, encaixado aqui um fechamento lateral com essa mesma largura, para que eu consiga usar essa porta de giro aqui sem interferir, né, sem bater no elemento que está ao lado, no caso ali a torre de geladeira. Eu também posso mover 5 milímetros para cima para causar uma diferença aqui e também na profundidade. 420, que é o que estava ali, menos 5. Também vou promover. Isso aqui é uma boa prática. Tá fazendo. Como eu movi 5 ali, eu tenho que reduzir na altura também 5. Para ficar certinho e harmonioso. O plugin, você não tem que se preocupar em mandar peças maiores com o intuito de haver uma redução posterior ou ter que informar isso. Todo o processo é realizado de forma automática. Então você pode botar uma medida menor que 50, que é o limite de corte da seccionadora, que isso vai ser tratado de forma automática e essa informação já vai para a fábrica. Ou seja, você vai receber essa peça aqui como uma ripa, uma régua de 20 milímetros para você aplicar no seu armário. Assim como os elementos, também eu posso pintar ele. Araújinha cor. Vou pintar agora tudo que está selecionado. Vamos reexibir aqui aquele armário lateral. E ver o comportamento agora do puxador com esse afastamento. Resolvi aquela interferência dessa forma. Usei um fechamento lateral. Voltando aqui no grupo de fechamentos, tem um item que foi adicionado recentemente, que está aqui dentro dos rodapés. Ele é uma base de sustentação com réguas em MDF. Esse elemento ele vem para substituir aí, aqueles pezinhos que vêm por padrão nos balcões, esses aqui, né? Tem uma turma que gosta mais de usar MDF como base, então foi pedido, a gente desenvolveu. Ele pode ser usado como fechamento também, né? Na verdade é uma base, mas pode ser usado como fechamento. Ele já vem com as amarrações entre si, né? As fixações aqui. Na parte da frente, esse elemento só está usando cavilha, justamente para não aparecer nenhum parafuso. Então, se você realmente for usar esse elemento como um fechamento, né, um elemento final ali que vai aparecer, a gente não recomenda que você meta parafuso para não ficar aparente. Então, vem com cavilha, você pode fazer a colagem aqui com cola instantânea, né? Ou cola de acrilete, cola de contato também, e fica bom. Na parte de trás, onde não vai aparecer, a gente já predispôs aqui os parafusos para você amarrar esse conjunto. Da mesma forma como o outro, ele também tem a opção de lateral passante ou frontal passante, né? Lateral passante e frontal passante. E ele muda todo o esquema de fixação também, normal. Não sei como a turma usa por aí, mas se você quiser já que esse elemento faça uma marcação na base do balcão, na base da caixa, é possível. Você vai fazer da seguinte forma. Vamos substituir aqui esses elementos de sapata.
Eu vou remover, usando aqui deletar um componente. Vou remover esses três aqui que eu posso usar ele como um só. Esse elemento também você consegue escalar de forma harmônica. Ele não vai distorcer nem perder propriedade. No caso aqui eu tenho um fechamento frontal. Eu vou remover esse fechamento. E esse aqui. E a gente vai usar só esse aqui que eu acabei de baixar, né? Para a gente mostrar como é que funciona. Da mesma forma como o superior, se eu quiser trabalhar aqui um recuo, que geralmente de balcões é 10 centímetros, né, frontal, 100 milímetros, para onde o pé da pessoa encaixa ali, e vou fazer da seguinte forma. Tá aqui, tá certinho. Aqui também. Vou aplicar aqui agora a profundidade uma redução de 100 milímetros. E agora eu tenho todo essa base, né, substituindo essas sapatas reguláveis aqui. Agora, claro, lembrando, isso aqui não regula. Se o teu piso estiver desnivelado, você vai ter que realizar calços ali de forma provisória, né, e improvisada. Esse aqui não. Esse tipo de sapata ele é rosqueável e se você adquirir no tamanho de 150 vai até 185 e se adquirir o tamanho mínimo que é 10 ele vai até 135. Então você tem aí essa margem de aproximadamente 35 milímetros para conseguir nivelar os armários. Voltando aqui para o elemento que é a base de apoio, você também pode definir a quantidade de réguas internas. Aqui ele vem por padrão com 3, mas eu posso botar 2, eu posso botar 6, ou nenhuma, né? 0. Vamos deixar aqui como estava 3. Espessura também, você pode trabalhar com outra espessura. A gente não recomenda usar 25 de cor, porque o mercado de MDF de cores de 25 é um pouco mais restrito. E talvez você não ache, né, de todas as cores necessárias. Então você pode usar aqui de 15 ou 18, mas 25 é melhor evitar. Se usar 25, que seja branco. Então, como eu falei anteriormente, para a gente transferir a informação de fixação desse conjunto para cima, se quiser assim, a gente pode usar algumas cavilhas, né, fixadas nessas réguas, para que elas possam transmitir a furação para esse elemento de cima. Lembrando que elementos posicionados manualmente, eles têm que estar encostados na face, para que possa transferir informações de usinagem. Vamos aqui então inserir internos. Agregador de peça. Aquilo aí é considerado uma régua deitada. Vamos usar aqui a cavilha. E você vê esse contorno que está ali, usando o raio-x a gente pode ver que ela já está aqui, né, fixada em cima. Esses elementos internos aqui, eles são, essas réguas internas, né, deitadas, são cópia da primeira, tá? Então, se você fizer alguma alteração no conjunto, por exemplo, na quantidade, aqui, esse elemento que está ali vai ser perdido. Então, o que a gente recomenda é que você faça alteração no primeiro elemento, ou se for um elemento de lá, que seja feita posteriormente a qualquer outro ajuste. Então, ajuste primeiro, tamanho, comprimento, quantidade de régua, e aí sim vou inserir lá. Porque conforme eu fiz a alteração na quantidade, esse elemento ele mandou informação novamente, e ele não tinha essas cavilhas. Então, eu vou inserir aqui no primeiro, e agora eu vou alterar a quantidade, e vamos ver que ele vai automaticamente replicar para os outros. Opa, não mudou. Me enganei. Não foi como eu pensei. Ou será que é nesse? Aqui eu... me enganei, pessoal. Você pode botar inserir informação em um por um, que vai sair direitinho. Ó. Então, o intuito disso é que você posicione de forma correta, né, a base. Até porque ao ser verificado a inspecionar a furação, você vai perceber que tá ali a informação da usinagem. Ó. Isso aqui são os furos da cavilha, promovidos por essas duas réguas de fechamento. Esse elemento ele promove na outra lá, tá? Então não vai sair.
Ainda falando sobre essa base, se você quiser colorir somente uma peça dela, é possível. No caso aqui, a primeira, né, a da frente, vamos trabalhar com uma cor diferente para ela. Então, a gente pode considerar essa aqui um corpo, né? Então, por exemplo, se eu quisesse pintar tudo de uma vez, eu usaria esse grupo, que é o corpo, usaria aqui no meio. Mas, se eu quisesse pintar somente a da frente, uma questão de economia ali, né, de necessidade realmente de pintura, eu poderia pintar só a frontal, usando aqui o grupo de peças, clicando aqui na mãozinha. Vamos aguardar um pouco, processando, vou pintar só da frente. E eu teria aqui a composição com o resto do componente, do grupo, né, da cena do projeto, e para trás branco, né, que realmente é o que é necessário. Também pode ser desativado, tá? Alguns elementos. Então, posso desativar essa e essa para atender uma necessidade específica. Essa fixação ela pode ser excluída também, tá? Então, isso você, né, removeria aqui, porque agora nesse modelo que eu fiz é desnecessário. Então, também é possível. Beleza, agora nós vamos passar para o próximo, que é... Vamos ver aqui. Voltando aqui, a gente pode... Faltou aqui esse elemento de canto. Também você poderia usar... Fazer fechamentos específicos, né? Ou até mesmo amarrações. Então, imagina que você quer usar ele deitado para fixar um elemento no outro, né? Por exemplo, um painel, um L, ele vem por padrão sem ferragens, mas nada impede que você inserir ali ferragens para prender uma peça na outra, mas por padrão vem sem. E também tem uma propriedade que é de inverter réguas. Isso aqui muda a forma como elas são montadas, né? Então, se você precisar disso, é só usar para inverter. A forma de inserir ferragens nesse componente, agregar de peça, isso aqui é considerado uma régua em pé. Então, por exemplo, se você quisesse inserir minifix com cavilha, cai para frente, vou botar o quadrante frontal traseiro. Aí alteraria aqui a quantidade. No caso está para dentro, se eu quiser botar inverter o lado sim. Então já poderia, né, fixar. Na hora de pintar isso aqui, né, mudar a cor, também tem a categoria de fechamentos, né? E peças. Aqui, esse aqui você poderia pintar individualmente uma da outra, né? Ó, de forma individual. Uma coisa muito importante, pessoal, a ser frisada, é que quando você pinta uma peça, vamos supor, o elemento aqui é o fechamento. Quando você dá a cor para o fechamento, eu vou remover aqui e vou explicar direitinho para a gente entender esse conceito. Quando você dá a cor para o fechamento, ele passa para todos os elementos que estão dentro dele, né? No caso aqui, essa régua e essa vão receber a cor argento que foi aplicada ao fechamento. Quando você vai pintar uma peça, né? Uma peça aqui, usando peças, e vou pintar aqui uma peça somente, vou usar essa cor aqui. Então eu tenho essa possibilidade. Então eu pintei uma peça diferente do conjunto, ou seja, essa peça não responde mais à cor principal do fechamento. É uma cor que eu decidi botar. Então se eu trocar a cor do fechamento agora, né, fechamento, e trocar a cor, só vai mudar dessa peça aqui porque ela continua atrelada ao conjunto. Essa eu pintei de propósito de uma outra cor, então não obedece mais. Mas se você vai querer retornar isso, ou seja, quer retornar essa peça atrelada à cor dela ao vínculo, ao elemento que é o fechamento, é simples. Vem aqui em peças, pode escolher qualquer uma das cores. E ao pintar, ao clicar, você tem que manter pressionada a tecla Ctrl. Então eu segurei agora o Ctrl e vou clicar aqui. E agora a cor volta a ter vínculo com o elemento pai, que no caso aqui é o fechamento. Então se a gente for experimentar para ver, por exemplo, agora tudo responde ao que eu pintar no fechamento. Isso não é só válido para esse fechamento, tá? Esses elementos todos que vocês veem aí, porta e tudo é da mesma forma. Pintou o elemento pai, ele vai para tudo que está dentro dele. Se eu pintar o item, uma peça específica, ela perde o vínculo com a base. Então, para retornar, tem que pintar, né, individualmente, segurando o Ctrl e aí clicando na peça. O vínculo volta ao elemento pai, né, ao módulo principal ao qual esse componente está lá dentro.
Então esse fechamento pode ser usado para isso, né? Cantos, arranjos para fixação. Eu poderia também fazer, se eu tiver um fechamento muito largo e eu não quiser usar aquela reguinha lateral, eu posso usar desse artifício, isso que eu já vi acontecendo, o povo usa assim. Só teria que mudar aqui e inverter a posição das réguas, né? Para que ficasse assim. Então isso aqui é uma forma, né, de fazer. Claro, a partir de que você faz isso aqui, o fechamento, a fixação que você botou, que antes validava essa peça fixar naquela, agora está inválida, né? Você pode ver aqui que não funciona mais. Então isso aqui a gente vai ter que remover. E vai ter que fazer uma aplicação agora de fixação nessa peça aqui. Agora sim, voltou a ter funcionalidade, né? Olha lá, a peça está fixada agora lá. Se a gente inspecionar, pode ver que isso deu certo. Essa daqui vai receber os furos da outra lá. Vamos ver. Lado A nada, lado B tá aqui. A fixação dessa régua com essa. E claro, no ato lá, geralmente esse lado vai na parede, né? Aqui é um canto que não está na parede. Mas se fosse um canto que tivesse em parede, o ideal é que você removesse a fita de borda. Porque isso aqui o montador ele vai gastar, né? Usando uma plana para acertar o canto, para acertar irregularidades da parede. Então seria mais ou menos isso. As propriedades também de comprimento, largura, aqui. Ó, por exemplo, aqui eu reduzi tudo para 50, a altura também. Esse elemento também pode ser escalado sem problemas, ele tem uma boa adaptação à escala, tá? Esse elemento ele tem uma dimensão máxima de 400 por 400, tá? Então você não pode aumentar mais do que isso. Tem que respeitar. Tô achando até que isso aqui foi mais. Não, 395. É isso aí, tá bom? Vamos aqui passar agora ao próximo elemento. Dando continuidade aqui, vamos agora voltar a esse grupo aqui, que é o de componente de fixação. Vamos ver o que a gente pode usar mais daqui para exemplificar. Eu vou posicionar nessa cena um painel, que são os melhores modelos para a gente explicar isso aqui. Bota os painéis, vamos botar aqui esse painel modulável. Pronto. Ele, por padrão, ele não vem com a lógica de engate ou fixação de um para o outro. Isso fica a cargo de você, quando está revisando o projeto, fazer da forma mais assertiva aí, mediante o ambiente o qual esse móvel vai ser montado. E relacionado aqui aos componentes de fixação, a gente tem emenda de painel. Esse elemento é usado para justamente fazer isso, realmente, emendar um painel no outro. Então você pode replicá-lo. Porque o intuito da gente com o plugin, né, com a agilidade, é que você não precisa realmente ter uma fábrica, você não precisa realmente ter nem sequer sobra de MDF para fazer esse tipo de coisa. Isso aqui você pode botar diretamente no seu desenho e a gente vai enviar para você. Essa cor aqui é meramente ilustrativa, tá? Isso aqui geralmente é com recortes e aí as cores são surtidas. E esse componente, ele também você pode definir espessura, né, de acordo com o projeto. E ele também inclui 4 parafusos 4x30, que é justamente aqui para você fixar esse ponto, naquele ponto e manter os painéis alinhados, né? É para unir painéis, é comum para isso. Claro, se você precisar fazer um outro tipo de arranjo com essa situação, também é possível, pode fazer. O intuito principal dele é esse, nada impede. Eu vou remover aqui desse painel essa moldura, para a gente ter uma visão melhor. Aliás, vou deixar, porque isso aqui vai dar para ter uma boa ideia do que você vai falar a seguir. Geralmente, existe também uma configuração, pessoal, que é muito importante. Como já falei anteriormente, o MDF ele nunca tem a espessura certinha de 15 ou 18 mm ou 25. Sempre tem uma fraçãozinha a mais, 15,5, 18,5 ou 25,5. E o que acontece é que quando você começa a projetar, se você não configurar para que apareça essa diferença, pode haver algum erro. Mas é bem simples configurar isso. Vem em janela, informações do modelo, unidades. Aí aqui está
milímetro, formato decimal, precisão da tela. Então aqui você vai usar 2 casas ou 3 casas decimais. E essa função aqui, essa opção de ativar ajuste a comprimento, você desmarca, tá? Para que você possa definir ali quando não escalar alguma coisa que não pegue só de 1 milímetro, né? Pode ser separação também. Então a partir de agora, quando eu usar a trena, vem aquela fração lá. Então é uma boa prática usar engates de painel ou fixação, elementos múltiplos da chapa da espessura que você está usando no projeto. Se for de 15, múltiplo de 15,5, né? Ou se for 18, múltiplo de 18,5. No caso desse exemplo aqui é 18,5. Então eu tenho 55,5. Isso aqui é 3 vezes essa espessura, né? Então se você precisar que esse painel ou outro elemento tenha todo esse afastamento, e aí precisar usar o engate, você pode usar esse modelo aqui, que é o engate 3 vezes. Significa que ele vai ter 3 vezes a espessura, né, do MDF padrão. Nesse caso aqui, esse elemento, a posição dele correta é essa daqui. Vamos posicionar assim, porque deixa eu encostar aqui no painel. Isso, chega para cá. Vamos chegar para cá. Pronto, mais ou menos aqui, né? Só para exemplificar. Então o que aconteceria? Essa parte daqui, desse engate, vai preso na parede. E aí ele já tem esse espaço. E esse outro aqui vai ser montado e preso no painel. Então você viria com o painel e encaixaria de cima para baixo, engatando as duas peças, os dois elementos e travando esse conjunto na parede. Esses componentes também podem ser usados lateralmente. Dependendo da forma que você vai montar, é uma boa prática engatar de lado, né? Esse componente ele já inclui 2 buchas número 8, né, para você fixar a parte da parede aqui, e 2 parafusos 60, né, para fixar na alvenaria. Também você pode escolher a espessura ali. Se tiver já configurado essa espessura aqui no menu do usuário, por padrão, ele já vai buscar automaticamente. Se não, no meio do caminho do projeto, se você quiser mudar, pode mudar aqui também, não tem problema. Assim como esse de 3, a gente também tem um de 2. 2 vezes a espessura. No caso, quando você teria um painel aqui de uma espessura, por exemplo, 55,5, né, que aqui é 18 e 18, 18. No caso, a parte de trás ficaria com 37. Com 37. E aí você usaria esse aqui. Esse engate uma de 45 é aquele mais básico, né? Uma vez 45, então também é uma opção, né? Também vem ali, conta com 2 parafusos, 2 buchas para fixar na alvenaria. E esse aqui inclui 3 parafusos de 4x30, né? Para você fixar no elemento que vai ser engatado ali na parede. Bom, desses componentes de fixação são esses aqui, tá? São todos laranjinhas, como eu falei anteriormente, porque eles são feitos com sobras, então as cores são surtidas. Essa cor laranja é só para efeito, para ilustração, tá? E já vai tudo certinho para você. Tudo certinho, cortado. O tamanho que está aqui é o tamanho que você vai receber, tá? Então não se preocupe com medidas diferentes disso. É isso mesmo. E são usados para esse tipo de situação, né? Agora a gente vai falar sobre, vamos ver, vamos agora, deixa eu ver aqui, sim, aqui da categoria da biblioteca de internos, né? Vamos verificar aqui como é que a gente pode trabalhar com essas fixações de armário, né? Fixações prontas. Esse aqui já está com esse padrãozinho, eu vou remover ele, para a gente ver como é que funciona isso. Então eu tenho aqui nesse grupo de agregados internos, esse subgrupo de fixação. Então eu tenho aqui alguns elementos que podem ser usados, né, para fixar armários e balcões aí na parede, né, travar, prender, ou fazer batente dianteiro, né. Então eu vou ocultar as portas aqui usando o gestor de camadas, frente de gaveta, também portas, vamos lá. Aqui tinha uma pedra, vou ocultar, beleza, então isso aqui. Vou ocultar essa guia e essa.
e esse aqui. Bom, fixação dianteira com régua. Que elemento é esse, né? Esse elemento ali é esse daqui. Ele também é deletável, né? Ele até vem por padrão nos balcões e você pode deletar. Então eu vou clicar aqui nele, vou escolher um vão, aonde eu vou inserir, né? Eu quero botar aqui só nesse vão. Claro que desse vão deve estar com algumas regulagens diferentes. Ah, tá. Aqui ele foi rebaixado, né? Essa divisória para poder receber completo. Então vamos fazer do jeito que foi pensado para ser. Eu vou, ao invés de botar nesse vão aqui, eu vou botar no conjunto todo. E aí o padrão dele é cair em pé. Aqui, ele tem essas configurações. Eu posso regular tanto a altura dessa régua e a posição. Então, régua de fixação dianteira com régua. Só que aqui foi pensado para ficar deitado, tá? Estava em pé, vou mudar para deitado e vejo o que acontece. Ó, ficou deitadinho aqui. Provavelmente essa régua tinha mais espessura, tinha mais altura, que está deitado agora. Eu vou botar aqui 100, acho que era isso que estava. Porque eu vou ter essa fixação dessa divisória para essa régua. Esse elemento tem essas duas configurações, né, de altura, né, largura quando está deitado, ou posição dela, deitado em pé. Ou se você pedir para editar a peça em si, você pode movimentar dentro daqui da onde, né, do elemento pai onde está inserido, né. Pode adicionar comprimento, altura, pode mover. Então, alguma circunstância você quer deixar uma folga aqui na frente, então você deve mover aqui, mover em Z, ó, em Z. Deixa eu ver. Negativo. Olha, então, se fosse uma circunstância onde você precisasse de um vão de ventilação, por exemplo, um forno, aqui esse componente, essa ação, iria auxiliar. Tá? Então, você pode editar com o amarelo o componente, que é o conjunto de fixação, ou você pode usar aqui a seleção de peça e editar a régua deitada. Tá? Essas ferragens também podem ser removidas ou editada, né, conforme os outros também, é normal. Mexer em imagem, mexer em posição, né? Tudo aqui é bem variável. Então essa aqui é a régua dianteira. Assim como essa dianteira eu tenho uma traseira também, que é uma só, eu tenho de duas e tenho essas em pés aqui. Então eu vou aqui nesse armário aéreo que eu removi naquela hora, ó, tá vendo? Eu vou botar uma só, fixação traseira com régua. Então vindo por aqui, eu tenho que atentar o vão que eu vou inserir, porque ele vai jogar para trás essa régua. Então eu quero que pegue no todo. Então eu vou jogar mais aqui, todo azul. E ele já vai cair lá para trás certinho. E já vem com essa fixação por padrão, que é o Minifix com pino twister, né? Que é aquele verdinho, é o de parafusar. Esse é o padrão. E assim como a régua de baixo ali no balcão, também tem as propriedades de botar deitado em pé e a altura dela, né? Então você pode mover isso, além de que se editar com a seleção de peça, pode ter mais essas opções aqui. Posso deletar. Isso aqui vem padrão no balcão, nesse aqui. Quando você baixa um balcão, ele vem com essa régua única atrás, né? E uma na frente também. Além desse modelo de uma régua só, eu tenho também a com duas, né? Que vai aqui como esse armário irmão desse, um em cima e um embaixo. Ó, viu? Já bem caiu com duas. Esse modelo de fixação ele pode ser trocado dentro desse universo de opções aqui. Então quer ver? Vem aqui em trocar modelo, fixação com régua. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas, né? Eu poderia trocar por uma. Ó, então eliminou de baixo. Ou laterais. Então teria laterais. Essa lateral ela é meio dispensável para usar em armário alto. Ela é mais interessante quando você vai usar um armário inferior que não tem fundo. Então vamos exemplificar aqui nesse balcão. Eu vou remover esse fundo. Removi o fundo. Ficou ali sem, né, nada. Então essa régua também seria removida. E eu teria essa configuração aqui. Então, nesse caso aqui, por exemplo, tubulação aparente, gás, e seu cliente preferiu não por fundo, né? E aí a melhor pedida é usar essas réguas aqui de fixação traseira, réguas em pé, né? Vou botar no conjunto, ó, no conjunto todo. E aí caiu ali certinho. E aí você pode configurar aqui, ele por padrão não vem com fita em cima, nada impede que você bote a fita, né?
Há clientes que preferem receber o móvel, mesmo que ainda vai receber uma pedra que tenha fita. Aqui também, ó. E aqui também. Pode fitar tudo, se quiser. Beleza? Essa tipo de fixação também pode ser distribuído de forma por vão. Então, vamos supor que nesse armário aqui, todo o conjunto vai até a parte de trás, né? Ele foi até a parte de trás, então vem até aqui. Então, vamos dizer que nesse vão aqui, eu tenho um registro nessa posição. Então eu não consigo botar uma régua aqui, mas aqui eu consigo. Então eu vou botar uma régua dupla aqui dentro e uma de um lado só aqui. Vamos lá, vamos entender isso. Deixa eu voltar à parede que eu vou simular esse registro aqui. Exibe tudo. Ó, então, no meu projeto, na minha planta, eu tenho lá um registro. Um ponto d'água, não, aqui ó, deixa eu ver isso aqui. Registro d'água. Então, onde aqui, pronto, bem aqui tem um registro. Eu não consigo botar uma régua aqui em cima desse registro. Tem que fazer um recorte, um furo, isso aqui vai conflitar. Então o que eu faço? Duas réguas aqui atrás nesse canto e uma nesse. Vamos lá ver como é que isso funcionaria na prática. Vou pegar aqui a fixação para esse vão, ó, inserir duas. E tá lá atrás as minhas duas réguas. E nesse aqui eu só quero um lado. Então vou inserir aqui, normal. E aqui tem esse tipo de opção, tipo de montagem, somente direita, somente esquerda. Eu quero somente direita. E agora eu tenho uma régua aqui e duas lá. Então vamos tirar a parede, vamos ver como é que ficou isso. Ó. Então eu consigo fixar por aqui e o registro está livre. Tá? Claro, eu teria que fazer aqui ou um recorte ou afastar para tirar para frente para conseguir botar essa régua. Mas se eu quiser também, eu consigo inserir esse conjunto só nesse vão de baixo e só nesse vão de cima. Assim não teria que recortar a prateleira. Então vamos lá, simular aqui essa situação. Ó, botei só em cima, só o lado direito. Aqui também mesma forma. Somente o lado direito. Ó, aqui não, aqui pode ser tudo, né? Ó, então deu certo. É uma forma de fazer, tá? É uma forma de fazer. Conseguiria resolver a situação. E assim como os outros, você também pode editar. Ó, esse aqui não tem. Esse aqui não tem opção de mover. Não, só pode botar uma observação. Alguma informação ali para o montador, para a fábrica, né? Esse aqui não dá para mexer. O outro elemento desse conjunto é esse aqui, ó, fixação traseira com régua, mão amiga. Isso aqui é quando você quer fazer o 45 ali, né? O pessoal usa esses armários às vezes, eles fixam uma régua ali em cima e a outra vem por baixo, né? Para engatar na parede. No caso, essa aqui fica fixa e essa aqui vai na parede. Esse armário é engatado, né? Com esse sistema de mão amiga, tá? Visualmente não tem um corte, tá, pessoal? Mas já vai ser feito, tá? Vai ser feito. Essa régua aqui você só regula a altura. Só regula a altura das réguas aqui. Então, se eu quisesse, por exemplo, com 80, né? Ou 150, né? Esse conjunto aqui, você pode ver que tem uma diferençazinha, é normal, tá? Porque na hora que ele faz os 45 graus aqui, ele pegaria, né, um pouquinho desse conjunto se não tivesse esse recuo. Então, essa diferença aqui é proposital, pessoal. Não é nada normal, não. Todas essas réguas, elas podem sofrer alteração do conjunto, né, de fixação. Então, selecionei todos os móveis aqui e isso tudo não quero com minifix, as caixas não vão aparecer, quero tudo com parafuso. Não tem problema, troque o modelo, fixação com réguas, e aí você vai, na verdade não é fixação com réguas. Fixação com réguas seria trocar, por exemplo, esse modelo aqui de duas por uma, ou pela lateral, é fixação régua deitada, né? São consideradas réguas deitadas. Então, cliquei aqui agora, eu vou trocar aqui por parafuso. Ó, e agora tudo vai ser que está selecionado, que faz parte desse grupo, vai ser trocado por parafuso. Ó. Então, parafuso, parafuso. Aqui também, se eu afastar, vejo que é parafuso. Tá? Essa aqui não trocou, porque essa aqui não é régua deitada. Essa é deitada, essa aqui é em pé. Quer ver? Fixação, régua em pé. Parafuso. Aqui posso até botar uma cavilha para guiar, que ela é mais comprida, tem mais espaço. Vai trocar, trocou tudo, tá vendo? Ó. Beleza? É importante ressaltar que em alguns pontos
você não vai conseguir fixar parafuso do lado do outro. Aqui é um ponto. Então, por exemplo, aqui se eu fixar essa primeiro, como é que eu vou fixar essa aqui? Não tem como fazer isso. Então, você tem que usar aí da artimanha de verificar qual é o melhor esquema de montagem. Então, no caso, essa daqui, eu não poderia usar. Não poderia usar parafuso, porque eu primeiro vou fixar essa aqui com o parafuso. Tá aqui o parafuso. Assim que eu adicionar essa aqui, como é que eu vou parafusar? Não dá. Então, aqui eu teria que usar artimanha, entendimento da montagem, para poder usar minifix, que agora dá certo. Porque o minifix ele é independente, né, de ter que prender por lá. Pode ser pela frente, né, pela face. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa desse grupo. Esse conjunto de furos laterais, esse aqui foi pedido há um tempo atrás para uma necessidade específica. Por exemplo, vou botar aqui um balcão, um armáriozinho na cena para a gente entender como é que funciona aquilo ali. Armário aéreo, isso aqui. Então, o teu cliente lá, ele quer uma prateleira. Lembrando, tá, pessoal, que esse conjunto aqui de fixação, são todos disponíveis através de biblioteca e serem internos, tá? São elementos que você joga dentro dos principais na cena. Não são avulsos, não. Voltando aqui a esse primeiro elemento, né? Então, prateleira. Vou botar aqui uma prateleira. E o tipo de fixação, eu vou trocar aqui, o modelo. Vai ser por pitão. Pitão, esse aqui, pitão cromado. Pronto. Então, isso significa que é uma prateleira móvel, né? Você pode levantar e tirar daqui de dentro e ficar só os pitãozinhos lá na parede. E esse tipo de fixação aqui, conjunto de furos laterais, é o que você vai botar. Ó, ele já até caiu para cá. O padrão é cair para a esquerda. Opa, posiciona aqui melhor. Aguarde um pouquinho. Aqui, ó. Então, o que é isso aqui? Nada mais é do que replicar vários furos, né, simulando várias posições nessa lateral desse armário aqui. Então, aqui eu tenho profundidade desse furo, 10 milímetros, que é o que equivale a esse pitão. Eu tenho também um diâmetro que eu posso modificar mediante o tipo, né, de sistema que eu vou usar. Esse pitãozinho cromado aqui é 5 milímetros. Furos por linha, a quantidade aqui está 2, vamos ver com 3. Ó, botão no centro também. 2 aqui. A margem horizontal é essa margem da frente e de trás aqui, tá? Então eu botei 50, 50 aqui e 50 atrás. Margem vertical de cima e baixo. Vou botar 100 aqui, ó, é 100 de cima e 100 de baixo. Eu também posso mover esse conjunto nessa parede, né, que eu botei. Então ele pode mover ali por algum motivo, alguma necessidade especial. Quantidade de linha de furo, né? São as linhas ali horizontais. Imagina que eu quero 10 agora. Olha aí. Então ele sai replicando vários furos para botar. Eu também posso escolher se ele fica desse lado ou se ele fica do outro. No caso, se eu quiser fazer o par, eu tenho que inserir outro. Ó, inserir aqui outro. E agora eu vou dizer que esse aqui é para direita. Pronto. E aí eu configuro igual ao da esquerda. E eles vão fazer par um com o outro. E isso vai tornar esse vão, né, desse móvel, vamos dizer assim, que regulável. Então você pega aqui, sai posicionando a prateleira aqui, 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 aqui. Teu cliente escolhe a altura que ele precisa, né, de acordo com a necessidade dele. Tá bom? Vamos ver agora. Tem mais algum item? Bom, pessoal, para terminar, eu vou falar aqui desses componentes que eu falei para vocês, né? Fechamento lateral e o inferior. Eles também estão disponíveis aqui na categoria de agregados internos, né? Ou externos, né? De agregados. Na biblioteca de agregados. Que são componentes que eles se abraçam, né? Amarram, né? Se vinculam a um componente pai principal. Que quando esse elemento cresce e se posiciona e move, tudo que está amarrado, atrelado a ele, vai obedecer às configurações. Então, eu tenho aqui agregados inferiores. Base de apoio. Aquele fechamento, lembra? Que eu falei para vocês, tem sapato e rodízio. Por exemplo, se eu quiser tentar botar essa base de apoio nesse armário aéreo, não vai ser possível, porque ele é um armário aéreo, né? Ele não tem base embaixo. Mas, pelo contrário, se eu pegar um balcão, se eu pegar um balcão aqui, esse balcão pode receber essa base de apoio. E agora, ó, ficou azul. Se eu clicar,
ele vai inserir essa base de apoio aqui embaixo. E aí ele vem e pega o tamanho total do elemento pai. Se esse elemento crescer, diminuir, aumentar, essa base vai realizar tudo junto. E aí, diferentemente daquele elemento que você posiciona manualmente, esse aqui ele tem algumas configurações diferentes. Por exemplo, margem frontal, que lá teria que fazer manualmente. Aqui é só um valor. Lateral, né, que vai para um lado para o outro, por exemplo. E aí eu também posso mover ele aqui dentro, né, desse limite. Se você quiser mover aqui em X, por exemplo, ó, vai chegar para lá. Isso para necessidade específica, né? Então, por exemplo, se você quisesse, né, pegar esse elemento de base, vamos retornar aqui para a gente ver. Vou botar esse balcão para lá. Vamos exibir tudo. Vamos ver se... Então falando ali de questão de grupo, né? Esses elementos, como eu falei, né, eles atrelam a um elemento só, né, um elemento pai, no caso aqui o balcão. Então se vocês quisessem atender esse e esse com uma base, não poderia fazer com essa, teria que ser aquela avulsa. Mas se for só um elemento, aí sim, dá certo. Ó, então agora eu peguei e atrelou só nesse, certo? Pegou o tamanho dele. Assim como essa base, outro tipo de agregado inferior é o fechamento. E também tem o mesmo princípio, né? Cai automaticamente e abraçando aqui só esse móvel. Se eu quisesse botar em todos, eu teria que botar um avulso, modelar ele, posicionar para que pegasse em todos. Mas se for só num, esse aqui atende. Assim como eu tenho para baixo, também tenho para cima. Então eu vou tirar aqui, eu vou pegar aqui agregado superior, ó, fechamento, mesma coisa. Ele já cai e se acomoda certinho no tamanho do elemento, né, que eu estou pedindo, principal ali. Beleza? O fechamento lateral também tem esse mesmo princípio. Vamos ocultar aqui para a gente ver. Então aqui eu botei um avulso. Ó, movi para fora, vou deletar ele. Se eu quisesse botar aqui um certinho, vamos lá, agregados externos agora, né? E aí eu tenho aqui fechamento lateral. Quando eu posiciono ele aqui, ele vai pegar, ó, todo o tamanho aqui do pai. Não pegou porque tem uma margem aqui aplicada, ó, mais superior e inferior. Se eu botar aqui 0, ó, pegou todo o tamanho. Largura 20, que é o que estava lá, lembra? E aqui eu vou botar mais uma margemzinha de 5, né? Porque lembra que eu botei aqui embaixo, né? 5 naquela hora, um recuo de 5 da frente. E aí aconteceu esse porém aqui. Ele ficou menor 5. Então o que eu posso fazer? Seleciono essa peça para editar e vou aumentar aqui a altura dela mais 5. Ó, pronto. Quando elementos estão agregados, para selecionar eles, você tem que usar o seletor de componente, tá? Que é esse cursor amarelo aqui. E aí você navega dentro da estrutura até achar o elemento que você quer. Aqui embaixo aparece que está sendo selecionado. Tá? Então no caso eu quero selecionar o fechamento. Selecionei ele e aí configuro ele. Se eu quiser desabilitar alguma peça, no caso essa daqui que eu quero, eu não posso por aqui por ele. Eu tenho que ir pelo elemento principal que é o pai. Então selecionei o elemento principal, desativar e aí vem aqui. Beleza? É isso. Régua de afastamento também tem essa propriedade. Eu posso... Essa aqui é frontal, eu quero uma lateral, ó. Se eu precisar, já vai botar duas reguinhas aqui para poder afastar, fazer regular de canto e parede, etc. Superior eu já falei, né? Que é o afastamento ali, beleza? Então é isso. Hoje a gente falou desses fechamentos aí e as suas propriedades, né? Como a gente pode configurar eles para você fazer afastamentos e conseguir fazer rodapé, roda-teto, né? Os componentes de fixação que você usa para auxiliar na montagem, instalação dos móveis, né? Que você encontra já tudo pronto, vai receber tudo certinho, com as quantidades de parafusos que precisa. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima aí. Valeu.